Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, dia 4 de agosto de 2020. Um dia triste para o Líbano hoje. Um dia triste para o Líbano e para todo o Oriente Médio. Os libaneses estão assustados, muitos estão perdidos, perambulando pelas ruas, se perguntando o que aconteceu. Aconteceu que entardecia em Beirute e uma forte explosão foi ouvida no porto da cidade. Depois uma segunda explosão mais forte e finalmente uma explosão arrasadora. Repórteres baseados na cidade de Beirute, com experiências em cobrir guerras na região, disseram que foi surpreendente a terceira explosão, algo que eles não costumam ver. Assemelhava-se, segundo muitos, a uma explosão atômica. A explosão foi tão forte que foi também ouvida na ilha de Chipre. Vou mostrar aqui para vocês no mapa. Aqui vocês podem ver a cidade de Beirute, aqui no meu cursor, à direita, e à sua esquerda a ilha de Chipre. Pois bem, a explosão foi ouvida na capital da ilha de Chipre, Nicósia, a cerca de 240 quilômetros de distância. Isso nos dá uma ideia do quão forte foi a explosão. O Inet.com disse que a explosão matou pelo menos 67 pessoas, arrasando grande parte do porto e danificando edifícios em toda a capital e enviando uma nuvem gigante de cogumelo ao céu. Cerca de 2.700 pessoas ficaram feridas, com corpos enterrados nos escombros, disseram as autoridades. A súbita devastação tomou conta de um país que já lutava contra a pandemia de coronavírus e uma crise econômica. Pois é, Lucimar, a economia do Líbano está em derrocada. Há muito que o Líbano vem enfrentando seríssimos problemas econômicos. Desemprego, falta de perspectiva para os jovens. Há uma crise, inclusive, do lixo, não só na cidade de Beirute, como no Líbano, de modo geral. Os coletores de lixo, se é assim que se pode dizer, né? Já não recebem, aqueles que têm contratos com o governo não recebem há muito tempo. Sem falar que o Líbano tem um seríssimo problema em relação ao Hezbollah, que tem uma força política tão grande que o ministro da Saúde pertence ao Hezbollah. O Líbano investe e muito hoje é obrigado praticamente a investir e muito no próprio Hezbollah, que só lhe tem trazido dissabores. O Líbano tem também uma juventude insatisfeita que tem protestado já há muitos meses. E agora, claro, o comércio fechado, aquilo que atingiu todos os países ocidentais, atingiu o Líbano também, a crise econômica por causa do corona. É isso aí. Autoridades libanesas disseram que a explosão foi causada por um armazém de fogos de artifício no porto da cidade pegando fogo, mas alguns disseram mais tarde que a explosão foi causada por produtos químicos sendo armazenados no cais. Embora algumas suspeitas sobre a explosão tenham se voltado para Israel, que esteve envolvido em um impasse com o grupo terrorista libanês Hezbollah, ambos os lados negaram qualquer ligação. Pois é, aí é um problema para ser, digamos assim, esmiuçado, uma questão para ser esmiuçada. O Hezbollah afirmou que Israel, o natural suspeito de sempre, não tem nada a ver com o peixe. O que acontece? Será que o Hezbollah, inimigo mortal de Israel, de repente ficou bonzinho, amigo de Israel? Não, eles não têm nada a ver. Não é isso. Acontece que, se o Hezbollah admitisse que foi um ataque ou uma sabotagem promovida por Israel, estaria também admitindo um dos seus esconderijos para as suas armas vindas do Irã. E também, por tabela, estaria admitindo uma falha na sua segurança. Estaria dando moral para Israel, o que não é a intenção do Hezbollah, de Ramallah, o seu líder, certamente.
Israel, por sua vez, também nega, não temos nada a ver com isso. Agora, o estranho nessa história toda é um depósito gigantesco de fogos de artifício no porto. Por que será que o Líbano tem importado tantos fogos assim? Sim, porque se está no porto, certamente veio de navio. Trata-se, portanto, de uma importação. Acontece que, também estranhamente, 2 navios com bandeira ucraniana aportaram em Beirute, nesta semana, descarregando grande quantidade de produtos químicos e fogos de artifício. O Jerusalém Post trouxe essa matéria, dizendo tratar-se de 2 navios ucranianos que foram vistos no porto de Beirute descarregando fogos de artifício e não só produtos químicos, como também o que se coloca na lavoura, adubo, né? Adubo. Os expertos em química dizem que o adubo misturado com produtos químicos serve sim para a fabricação de bombas. E os fogos de artifício, por causa da pólvora, sei lá, não sei. O fato é que, entre uma explosão e outra, muitos flashes podiam ser vistos no meio das fumaças, da fumaça da primeira explosão com a segunda. E aí os especialistas dizem que aqueles flashes eram sim fogos de artifício explodindo. Aí veio a terceira e maciça explosão, que levantou um cogumelo de vapor d'água, água e vapor d'água, e com uma propagação de choque por toda a cidade. O aeroporto internacional de Beirute também foi atingido, e detalhe, ele fica a mais de 10 quilômetros do porto. A agência de notícias... A agência de notícias oficial confirmou as mortes na explosão sem citar o número. O vídeo feito pelos moradores mostrou um incêndio violento no porto, enviando uma gigantesca coluna de fumaça iluminada por flashes que mais pareciam ser fogos de artifício. O fogo pareceu pegar em um prédio próximo, provocando... É o que aparece nos vídeos, um prédio que é um depósito portuário, um prédio enorme. O fogo pareceu pegar em um prédio próximo, provocando uma explosão mais maciça e provocando uma nuvem de cogumelos e uma onda de choque sobre a cidade. Você, que tem estudado esse assunto já há algum tempo, você acha que Israel tem alguma coisa a ver com isso? Eu, particularmente, não acho. Não é o modus operandi de Israel. Israel não costuma agir dessa forma. Vejam, nessa semana, há 2 dias atrás, antes de ontem, um posto militar não tripulado nas colinas de Golã, um posto militar israelense nas colinas de Golã, detectou a presença de 4 indivíduos próximos à cerca de Israel, tentando passar para o lado de Israel, mas também plantando uma bomba no local. Os indivíduos foram devidamente interpelados pelas forças de defesa de Israel, que encarou aquela ação de 4 indivíduos como um ato provocativo, um ato de guerra, e logo em seguida bombardeou os arredores de Damasco. Logo em seguida, quer dizer, várias horas depois, colocaram os seus aviões em prontidão, foram até Damasco e soltaram algumas bombas nas imediações da cidade. Segundo Israel, o alvo eram grupos ligados ao Irã, grupos paramilitares ligados ao Irã, que por sua vez estavam ligados àqueles 4 indivíduos detectados nas colunas de Golã. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse é o modus operandi de Israel. Pode ser um ato de provocação com uma bombinha, com um foguetinho, com um míssel ou com pedras. Israel revida na hora e faz questão de mostrar que revidou. Sim. Embora não divulgue. Normalmente, as forças de defesa de Israel não divulgam os seus ataques, mas são ataques documentados.
Os aviões de Israel, quando partem para uma missão, deixam seus rastros, sim, podem ser investigados, ainda que as forças de defesa não se pronunciem oficialmente. Mas esse é o modo de operar de Israel. Agora, um detalhe. Se Israel não tem nada a ver com isso, bem, pode ser duas coisas. Um acidente mesmo, há fogos de artifício, um calor muito forte, um descuido, talvez, a manutenção desses fogos, gerou um primeiro incêndio, primeiro foi um incêndio, depois uma explosão. Acontece que, vamos voltar um pouquinho no tempo. No ano passado, em meados do ano passado, um pouco depois da metade do ano passado, Ramallah, o líder do Hezbollah, do grupo terrorista Hezbollah, disse que Israel estava na mira do Hezbollah porque finalmente o Hezbollah tinha mais de 150 projéteis entre mísseis e foguetes. E a novidade daquela declaração de Ramallah era que os foguetes tinham uma nova tecnologia capaz de poderem ser guiados por GPS ou por satélite, tecnologia iraniana. Vejam, mais de 1.500, não, perdão, eu falei 1.500, mas não é 150 mil. O anúncio de Ramallah no ano passado foi que o Hezbollah tinha mais de 150 mil projéteis entre foguetes e mísseis que seriam lançados e poderiam eventualmente ser lançados principalmente sobre a cidade de Jerusalém. E a novidade, então, voltando, é que os foguetes poderiam sim ser guiados, teleguiados, e, portanto, ter alvos específicos. Daí porque o Hezbollah estava recrutando informantes palestinos dentro de Jerusalém para saber detalhes, onde ficavam postos de polícia, hospitais, escolas e assim por diante. Porque se um foguete que tem normalmente um voo cego pode ser guiado, claro que um simples foguete torna-se muito mais perigoso, sem falar nos mísseis. Bem, onde estocar 150 mil projéteis deste porte, do porte de um míssil ou de um foguete? Não pode ser nos locais tradicionalmente usados pelo Hezbollah, porque o Hezbollah sabe que o serviço secreto de Israel é muito bom. Portanto, os pontos de depósito dessa enormidade de armas teria que ser um tanto quanto inovador. Pode ser que essas armas estavam justamente no porto de Damasco. É possível. Aconteceu um acidente e o acidente criou uma explosão muito forte, um calor muito intenso e acabou provocando um terceiro acidente num depósito de armas vindas do Irã para o Hezbollah. Essa é uma possibilidade. Sim. A outra possibilidade se enquadra exatamente no que tem acontecido, no mesmo modelo, no mesmo padrão que tem acontecido no Irã. O Irã está vivendo já há alguns meses dessas explosões misteriosas. Os ayatollahs costumam dizer que são vazamentos de gás, né? Até um amigo comentou, mas como vaza gás no Irã, né? Toda semana tem uma explosão, por conta de um vazamento, né? Eles não usam nem a manco nem tigre, certamente, né? Pois é, acontece que o que tem sucedido no Irã pode sim ser uma grande sabotagem. Tanto é que a explosão, a mais, forte delas, aconteceu numa usina nuclear, em Natanz. E esta foi lá no subsolo, portanto não podia ser uma explosão, não podia ser uma bomba. Alguma coisa foi detonada dentro da usina. E isso não foi acidente, certamente. Há um padrão. E pode ser que esse padrão tenha chegado no Líbano.
Bem, aí vem a questão, mas não é Israel que está fazendo tudo isso? Repito, não faz parte do modus operandi de Israel. É possível que uma outra nação esteja envolvida nisso. A coincidência dessa história é que essa explosão aconteceu justamente depois que Israel foi lá bombardear os arredores de Damasco. Alguém quer fazer com que as relações entre Israel e os seus vizinhos fiquem muito tensas, ou melhor, muito mais tensas. É possível. Essa é uma possibilidade. Agora é aguardar para ver. Não sabemos exatamente o número oficial de mortos, mas provavelmente são bastantes. São mais de 2.500 feridos. O povo está assustado, muita gente perambulando. E um detalhe da explosão: as vítimas mais próximas da explosão tiveram morte instantânea, nenhuma delas com roupa. Isso é bastante característico. Realmente houve sim uma forte explosão. Tanto é que a cidade, o centro da cidade, está praticamente, os apartamentos, os prédios, todos com danos, vidros caíram, vidros no chão e inclusive sacadas desabaram. As imagens que nós temos é exatamente da Guerra Civil do Líbano. Só que a Guerra Civil do Líbano produziu toda a destruição física ao longo de muito tempo. Esta não levou meia hora. A cidade de Beirute está literalmente um caos, está arrasada, está bastante caótica a vida lá. Vamos aguardar. Israel já ofereceu ajuda. O Benjamin Netanyahu já ofereceu ajuda ao Líbano e colocou Israel à disposição dos libaneses. Bem, agora, dona Lucimar, é aguardar para ver o desfecho dessa história. Isso. Se há possibilidade de que as sabotagens do Irã estão agora no Líbano, a coisa não parará por aí. Se foi um acidente, pronto, parará por aí. O Hezbollah diz que Israel não tem nada a ver com a história, Israel também diz que nada tem a ver com a história, pode ser que tudo realmente tenha sido um acidente. Mas até mesmo os acidentes são provocados. Até mesmo os acidentes são provocados. Pode ser, quem sabe, que tenha um dedo divino, ou angelical, no mínimo, nessa história. Por que não? Eram 150 mil foguetes, segundo o Ramallah. Pode ser que hoje já nem sejam mais tantos assim. Correto? Correto. Hoje não dá para fazer palhaçada, hoje né? Hoje não, hoje está tenso, né? Está tenso, triste, né? Tá um dia ruim, né? A gente podia falar das palhaçadas do Morão, por exemplo, mas nem dá vontade, nem né? dá vontade, né? Amanhã nós fala disso, né? Amanhã a gente fala do que o Mourão anda aprontando por aí. Exatamente. Então, sem muita palhaçada, hoje ficamos por aqui. Quero lembrar que o Brasil tem muitos libaneses, muitos sírios e muitos libaneses. Verdade. Eu mesmo tinha um tio de criação libanês. O tio Abud. O tio Abud. Ele me conta sobre o tio Abud. O tio Abud tinha 2 metros de largura. O tio Abud era a delícia da criançada. Ele colocava a piazada no carro, tempo do Galachão, lembra? Ele tinha um Galachão, um Galax, era o carro mais espetacular do mundo. Ele entrava no Galax, o Galax fazia assim, né? Ele balanceava a suspensão do animal, quer dizer, do carro, e nos levava para a sorveteria. Nós adorávamos, mas... Claro, toda criança adora ir em sorveteria, mas ir numa sorveteria até com o tio adultos, Abud... Né? Tem adulto. Ir à sorveteria com o tio Abud era uma delícia, porque ele não pedia um sorvetinho para cada um. Não, ele pedia uma lata. Achei que era uma bacia. Ele pedia uma bacia. Não, era uma bacia, era um balde. Ele pediu um balde. É por isso que ele lembra do tio Abud, ele não esquece. Cada pouco me conta do tio Abud. Bons tempos, né? E sempre essa história da sorveteria. Pois é, e o tio Abud era libanês. Um beijo no seu coração, tio Abud, onde quer que o senhor esteja. É isso aí. Um beijo a todos, até amanhã. Amanhã cedo, pessoal. no canal Professor Belei, notícia séria. Isso.
Isso. E não esqueçam de deixar o like, tá? E Inscrever. inscrevam-se e acionem o sininho barulhento. Barulhento. Tá bom? Um beijo a todos. Até amanhã. Até depois.